Shalom, shalom, e aí meus irmãos e irmãs, como vão vocês? Espero que bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Shaul. Ele que era do clã dos Perushim, dos fariseus, que aprendeu com ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Gamaliel. Gamaliel que é descendente de Hilel. E quem é Hilel senão um dos mestres de uma das mais renomadas escolas farisaicas da época do Messias, que era a escola de Hilel. Nós temos pelo menos 3 escolas que se destacaram, escolas farisaicas do tempo de Jesus, que eram Hilel, Akiva e Shammai. E justamente ele, Gamaliel, é descendência de Hilel. Ele, se eu não me engano, ele é neto de Hilel. E nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 5 a 9, Paulo falando de um espinho na carne. Ele tem revelações do Senhor e logo em seguida ele diz que é como se um mensageiro de Satanás lhe esbofeteasse. E ele ora 3 vezes para que Deus, se possível, passe aquele cálice, removendo aquele espinho da carne dele. Que aquele espinho justamente evitava que ele se ensoberbecesse devido às revelações que ele teve no Senhor. Mas Deus chegou para ele e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O mesmo Deus que apareceu para ele em Damasco, dizendo em hebraico: Shaul, Shaul, lama tirdefene. Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo respondeu, dizendo: Mi atá, Adonai, quem és tu, meu Senhor? E a voz bradou, dizendo: Anohi Yeshua Asher ata rodef. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nós sabemos a história de Shaul. Shaul era poliglota. Ele vem de uma família abastarda. Alguns acreditam que ele era advogado. Ele conhece toda a Torá, todas as Haftarot. Ele é um mestre da lei e ele compunha o Sinédrio. O livro de Atos vai dizer que ele consentiu na morte do nosso irmão Estevão. Mas um dia, quando ele foi pegar os nossos irmãos que haviam saído para Damasco, justamente fugindo daquele nanico cabeçudo, meio calvo, que não tinha aparência, mas metia medo nas pessoas devido à influência que ele tinha, e ele recebeu cartas da liderança dos Sinedrim, do Sinédrio, para ir até Damasco perseguir nossos irmãos que estavam ali refugiados. E quando ele vai atrás, uma luz brilha no meio do caminho e ele cai cego no chão. Foi quando ele ouviu a voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E o nome Paulo em hebraico, Shaul, que é o mesmo nome hebraico de Saul, significa emprestado. E aqui eu já tenho um mistério aqui da parte do Senhor, porque quem ele toma emprestado para fazer uma grande obra sai da frente de Satanás. Saul é porque não deu lugar, mas Saulo ou Paulo deu lugar, e aí a história muda quando a gente dá lugar ao Senhor. E quando ele cai cego, ele passa 3 dias, 5 meses sem beber, e ele é levado até uma rua, em uma casa onde ele encontra o presbítero Ananias. E Ananias significa Deus é misericordioso. E Deus foi misericordioso com Paulo, porque ele disse: irmão Paulo, volte a enxergar e receba o Espírito Santo. Ele havia se consagrado 3 dias para receber o Espírito Santo na vida dele e deixar de ser um perseguidor e se tornar, a partir daquele momento, perseguido, porque o Espírito Santo disse que agora ele ia sofrer por amor a Deus. Ele soube viver na abundância de bens e de víveres, e também soube viver na escassez. Ele soube adorar a Deus com saúde, mas também soube adorar a Deus no momento em que a sua saúde andava de mal a pior. Foi apedrejado certa feita e ficou em estado de coma aos cuidados do Dr. Luca,
Lucas, o médico, o gentil, que cuidou dele e aprendeu com ele que Jesus é Deus. Lucas via Cristo em Paulo, a ponto de abdicar o seu ministério de médico e se dedicar a uma vida de pesquisa para escrever a Teófilo sobre o Messias e depois deixar um legado para as comunidades do caminho, que era a igreja primitiva, que é a história de Atos dos Apóstolos, porque esse homem vivenciou a história de Paulo de perto. Um dia Lucas cuidava de Paulo, que quase morre apedrejado, e ele vê gente chegar lá no seu consultório e dizer: doutor Lucas. Ele, o que foi? O pastor Paulo, o missionário Paulo, ele já está de alta? Não, por quê? É porque ele começou um estudo lá na igreja de Roma sobre a lei e a graça e não terminou. Quando essa pessoa sai, eu imagino outra pessoa chegando e dizendo: doutor Lucas, o pastor Paulo já está de alta? Ele não, por quê? Porque ele começou um estudo sobre o amor lá na igreja de Corinto e não terminou. Eu imagino outra pessoa chegando e dizendo: doutor Lucas, o pastor já está de alta? Não, por quê? Porque ele começou um estudo lá na nossa igreja, glória a Deus, da Galácia, sobre as tradições humanas e a vontade de Deus, e ele não terminou. E eu imagino gente de tudo que era comunidade, de cada igreja, de cada província, cada comunidade evangélica da época, chegando ali para saber como estava o pastor Paulo. Pastor esse que, quando foi chamado, estava tendo um concílio em Jerusalém, liderado pelo pastor presidente Kefa, o Paulo, e o Espírito Santo usa alguém ali e diz: separa para mim Paulo e Barnabé. Só que antes disso, o pastor Pedro havia dito, quando Paulo se converteu: esse homem deve ser uma ameaça, ele não pode começar o ministério agora, deixa ele de molho um tempo e depois a gente chama. E nesse molho ele passa cerca de 17 anos trabalhando com tendas no deserto. Eu não sei se você está no molho, mas o molho é fase. Você vai sair do molho em nome de Jesus. Quando ele está lá no molho, construindo tendas, Barnabé chega, não sei se de camelo, dromedário, de cavalo, e ele diz: irmão Paulo, vamos fazer a obra do Senhor. Eu imagino Paulo dizendo: já era tempo, eu estou ansioso para fazer a vontade daquele que me chamou. Ele sobe naquele dromedário, naquele camelo, sei lá o que, e vai para a igreja em Antioquia, que seria liderada por ele, Barnabé. Barnabé diz: eu sei dirigir, mas não sei pregar. Ele diz: deixa a pregação com o Espírito Santo de Deus, que eu também não sei, mas ele vai dar a palavra. E eu imagino o pastor Pedro, ou pastor Paulo, pregando ali na igreja de Antioquia, e gente sem braço e o braço aparecendo, gente sem perna e a perna aparecendo, pessoa com o olho vazado e o olho tornando a aparecer, e a pessoa voltando a ver, e o nome do Senhor sendo glorificado em Antioquia. Aquele povo tinha tatuagem, aquele povo era um povo que tinha costumes reprováveis pelo pastor Pedro, mas Deus sabe trabalhar. Deus chama Pedro para os judeus e Paulo para os gentios, porque Deus não trabalha com formas, ele trabalha com formas. E ele sabe como trabalhar. Quando não dava para o pastor ir lá ungir alguém, pegavam um lenço do pastor Paulo e levavam até a pessoa que estava aleijada, que estava paralítica, que estava cega, que estava tetraplégica, que estava com AIDS, câncer, lepra. E o lenço passava e o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo, curava aquelas pessoas, assim como a sombra de Pedro curava lá em Jerusalém, no templo sede. Glória a Deus. Mas Apolo é o pastor do avivamento, Pedro é o pastor do conhecimento. Não, Paulo é o pastor do conhecimento, Pedro é o pastor da exortação. Não importa se o pastor é Pedro, exortação, se é Paulo, conhecimento, se é Barnabé, avivamento. O pastor que Deus determinar para cuidar da sua igreja, a gente tem que se submeter, porque quem não se submete a ele, não se submete a Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento do povo de Deus vem do céu, vem do alto, do Pai das luzes. E eu imagino aquela comunidade meio que reprovada aos olhos de
Kefa, sendo agora avivada pelo pastor Paulo na unção do Espírito Santo. E Lucas agora é um novo convertido e está lá congregando em Antioquia, creio eu, junto com Paulo. E aquela história chegou na igreja sede. Pedro um dia se encontra com Paulo e Paulo exorta ele, está lá em Gálatas, porque ele agiu de má fé, porque uma coisa que ele condenava nas costas de um, ele aprovava de outro lado, e acontecia que era um ato meio hipócrita da parte do pastor presidente Pedro. Mas exortado, cada um seguiu para o seu lado e Deus continuou operando em Pedro e operando em Paulo. Paulo, meus irmãos, que quando começou o seu ministério, ele foi preso por uma libertação. Quando ele e Barnabé oram e Deus repreende o espírito de Lídia, a Bíblia diz que esses homens são acorrentados, torturados, e ele leva chicotadas ali, e eles começam a louvar, e o cárcere treme, as correntes caem, e o carcereiro diz: eu vou matar ele. Não faça isso, Jesus te ama, não se mate. E ele, como herdará a vida eterna, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E naquele momento aquele homem aceita Jesus, e é festa no céu, porque a casa do carcereiro teve libertação. Nós também estamos sendo perseguidos, a igreja do Senhor, por causa de uma libertação, porque Jesus nos libertou da cruz, e a gente sai falando do amor de Deus para que mais pessoas sejam libertas do domínio do mal. E por causa da libertação, às vezes cristãos, como ali na Venezuela e em outros lugares, vão parar atrás das grades. Na Síria e no Iraque, alguns são mortos e torturados. Mas vale a pena não negar o nome do Senhor, ainda que dê-lhe sangue, como na igreja de Esmirna, que teve tribulação de 10 dias, mas foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. Meus irmãos, Paulo ele já teve malária, ele já teve problema de vista, não sei se xeroftalmia, se miopia, num caso mais agudo. Ele já teve malária, ele já teve hemorragia, porque ele levou uma surra de azorrague, 40 chicotadas menos uma, ou seja, 39 chicotadas, quase a quantidade que o mestre levou, que foi 40 chicotadas. Esse homem já foi mordido por uma víbora, suportou naufrágios, não estou dizendo naufrágio, eu estou dizendo naufrágios, foi confrontado por autoridades como Drúzila, Festo, Félix, Priscila e Agripa, e perseguido pelo imperador romano Nero, o qual decretou a sua morte, colocando nele a culpa de um incêndio de uma cidade que o mesmo imperador havia promovido. Para quem não sabe, Nero matou parentes seus para usurpar o trono, isso com uma ideia diabólica proveniente da sua mãe Agripina, a qual ele também matou, ordenando que abrisse o ventre da mãe para ver de onde ele veio. Esse homem não tinha coração, matou sua esposa ainda grávida, foi culpado pela morte da esposa e pelo filho, incendiou uma cidade e colocou a culpa no que ele chamava de a seita do caminho, que era a igreja primitiva. Glória a Deus. E com essa desculpa, ele mata crucificado de cabeça para baixo o pastor Pedro, mata enforcado num pé de oliveira o pesquisador Lucas, o apóstolo Lucas, e mata decapitado o missionário e pastor Paulo, que é um dos maiores escritores da Bíblia. Nós vamos ver 13 cartas escritas por Paulo, algumas delas em prisão. Glória a Deus. Mas ele foi fiel até a morte, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, porque ele sabia em quem ele acreditava, ele tinha certeza do lugar para onde ele ia. A fé bradava em seu coração. Ele sabia em quem ele acreditava. Ele sabia que viver é Cristo e morrer é ganho. E ele não se deixou levar pelas dificuldades da vida. Ele via o circo de Nero, pessoas sendo queimadas, morte em escalas absurdas ali em Roma. Cristãos sendo queimados como uma vela. Outros sendo devorados por feras no Coliseu, para a zombaria do público romano, porque Nero ele vivia um teatro, glória a Deus, um teatro de drama. Ele achava que a vida era
era um teatro e ele queria escrever uma história dramática, e ele colocou a igreja no meio da história dele, do circo dele, matando muitos de nossos irmãos no Coliseu. Imagina aí mulheres grávidas sendo devoradas por leões e tigres. A carta aos Hebreus vai dizer que eles se cobriam com um pano de um animal, um cordeiro, e aquele sangue atraía as feras do Coliseu que os devoravam. Outros eram obrigados a lutar até a morte, mas não lutavam e acabavam morrendo por amor a Cristo. Não era fácil ser cristão no tempo do apóstolo Paulo. Paulo, vendo a dificuldade que a igreja enfrentava, teve um momento em que ele teve que escrever, mesmo ali, naquela fétida prisão onde ele estava. Quando ele vai para a ilha de Creta, muita coisa acontece, mas ele mantém a sua fé. O próprio Messias, o próprio Cristo, Jesus, aparece e diz que ele não tenha medo, porque ele tinha que dar testemunho de Cristo em Roma. Ele tinha que ir para ali, morrer ali por amor a Cristo. Quem sabe o espinho na carne de Paulo era lembrar as mortes causadas por ele na perseguição à igreja antes do encontro com Cristo em Damasco. Quem sabe o espinho na carne de Paulo era o inimigo lembrando a ele a culpa do sangue dessas pessoas. Eu não sei, ninguém sabe qual era o espinho. Mas ele era acusado por Satanás de noite, ele tinha pesadelos naquela fétida masmorra da prisão de Marmaquina, que até hoje existe essa prisão, onde ele foi torturado, açoitado, já em avançada idade, perto de ser decapitado. Contudo, ele não negou a fé. Ele acreditava em Cristo, e a sua fé era o seu escudo contra os dardos inflamados do maligno. E ele atacava não com rebeliões, ele não atacava com espada, ele não atacava com armas humanas, porque a batalha que travamos não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nos ares. Ele batalhava com a palavra de Deus. Ele usava a armadura de Deus para resistir os dias maus. E que Paulo seja exemplo para nós, meus irmãos. Que aquele homem seja um espelho para mim e para você. Uma pessoa que foi martirizado, que levou uma vida sofrida depois que aceitou Jesus, mas foi fiel até a morte, olhando para o alvo que é Cristo. Que eu e você possa fazer como Paulo. Resistir os dias maus com a armadura de Deus. E saber que a nossa leve e momentânea provação não se compara ao peso de glória que nos espera. Vale a pena passar pelo dia da prova, vale a pena enfrentar a prisão de Marmaquina que você está enfrentando agora, ou até ser decapitado pelas circunstâncias da vida, mas saiba que Deus não deixou os apóstolos e não vai te deixar. Mas, irmão Érico, porque o quarto homem da fornalha esteve com Ananias, Misael e Azarias e deixou Tomé morrer numa fornalha? Eu lhe garanto que Tomé está melhor do que nós agora, glória a Deus, porque ele foi fiel até a morte. E Deus ama quem ama ele. Aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á, mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Vale a pena perder para ganhar. O mendigo Lázaro comia os restos de comida na mesa do rico e os cães lambiam suas chagas, mas quando morreu foi recolhido ao seio de Abraão, ao passo que o rico no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. Então vale a pena servir a Cristo, ainda que não sejamos recompensados na era presente. No Olam Rabá, no mundo vindouro, nós seremos recompensados, não porque merecemos, mas porque o amor de Deus e a sua misericórdia são grandiosos para conosco. E louvamos a Deus pelo seu amor para com cada um de nós. Que não sejamos egoístas, sabendo que o tempo se abrevia, mas que saiamos às ruas dizendo que Jesus está voltando e que essa terra vai ser destruída com fogo. Que como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele vem como um ladrão. Bem-aventurado aquele que estiver preparado para encontrar com ele. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus, disse o profeta Amós.
Sofonias, o profeta Sofonias não cansava de falar do Yom Haradonai, do dia do Senhor. E é nosso dever avisar essas pessoas que Jesus está voltando. Deus te abençoe. E lembre, o inimigo ele acusa a gente lembrando o que passou. Nós nos preocupamos com o passado e o presente, mas Jesus ele olha para o futuro. Ele não quer saber o que você fez, ele quer saber o que ele vai fazer com você. Ah, irmão Érico, mas eu levei uma vida leviana, eu levei uma vida de luxúria e prostituição. Eu amava o dinheiro mais do que a Deus. Eu amava os prazeres da vida mais do que a Deus. Deus salvou pessoas que levavam uma vida de luxúria como Zaqueu. Pessoas que levavam uma vida leviana, de promiscuidade, como Maria de Magdalá, Maria Madalena. Ele entrou na casa de Simão, o oleiro, que era um publicano, em outras palavras, para os judeus, um ladrão. Ele foi atrás de pessoas que a sociedade não dava nada, como Mateus ou Levi. Ele trocou de lugar com um assassino, Barrabás, que simboliza eu e você. Então, se essas pessoas tiveram esperança, se Ruth foi parar na genealogia de Jesus, uma moabita, um idólatra, se Raabe, a prostituta, foi parar na genealogia de Jesus, eu quero te dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E se você era, você não vai ser mais, porque quando você aceita Jesus, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Não vá nessa de morrer ou acabou, porque depois da morte segue-se o juízo. Mas aquele que viveu com Cristo, que morreu com Cristo, que sofreu com Cristo, vai ressuscitar com Cristo. E te digo mais, vai reinar 1000 anos com Ele, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E ali, naquele lugar que nós vamos depois do milênio, não haverá mais choro, nem pranto, nem morte, porque já as primeiras coisas passaram. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Melech HaMelechim, o Adon Haradonim, o Malco de Malque, o Moro de Moran, ele vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. Acredite, há esperança para a árvore cortada. Deus não desistiu de você. Não é hora de você desistir. É hora de você se levantar e tomar posse da vitória. E fazer valer a pena a morte de Cristo. Quando chega a paixão de Cristo, todo mundo lembra de Cristo como um espetáculo. Todo mundo chora, se emociona, mas é aquela coisa passageira. Nós devemos lembrar disso sempre. Nós devemos memorizar isso sempre, porque a nossa salvação consistiu na morte de um inocente. Jesus te ama e tem um plano na tua vida e na vida dos teus, mas você tem que dar lugar. Deus te abençoe e aceite Jesus, ainda há esperança. Ele ainda é advogado, mas quando ele vier como juiz, a porta da graça vai se fechar, assim como a arca de Noé fechou quando a chuva e o dilúvio começou. Deus abençoe.